Graça e paz, tudo bem? Privilégio de estarmos aqui nessa noite. Deus tem sido tão bom e tão fiel para com as nossas vidas, e nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nós já fomos até o capítulo de número 6 e hoje nós vamos continuar, vamos ver o capítulo 7 e o capítulo de número 8, né? Eu falei que ia liberar um pouquinho mais cedo hoje, porque está começando lá no centro de eventos, as festividades de aniversário da igreja, e algumas pessoas disseram: pastor, eu gostaria de assistir, porque hoje é um show gospel, é uma dupla que vai estar aí, né, cantando, e então algumas pessoas pediram para estar lá. Então nós vamos terminar por volta de 8h30, lá começa por volta de 21 horas, então dá tempo das pessoas que quiserem ir, possam chegar lá. Gênesis capítulo de número 7, vamos ler esse capítulo todo e depois nós voltamos para ver versículo por versículo, né? Então eu vou pedir para vocês que possam ler comigo, vamos ler juntos, e aí a gente vai lendo. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Você vai lendo e você vai também ouvindo. O ser humano, nós aprendemos de 3 maneiras, né? Através da visual, auditivo e a experimentação, que é o sinestésico. É dessa forma que a gente aprende, né? Experimentando, fazendo experimentação. E visual e também auditivo ajuda bastante. Então, Gênesis capítulo de número 7, o primeiro versículo, vamos começar então juntos, diz: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e uma fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra narei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã, Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra.
predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Amém? Até aí, capítulo de número 7, né? Então, esse capítulo de número 7, ele nos dá uma descrição de todo o dilúvio. O dilúvio, na verdade, foi o julgamento de Deus. Lembra, nós falamos sobre isso, né? Então, Deus julgando o homem no seu pecado, né? Então, algo que o mundo nunca tinha visto até então. E diz para nós a Bíblia que o próximo julgamento não será com água, mas a Bíblia diz para nós que será com fogo. Vamos ver 2 Pedro, capítulo de número 3, versículos 5, 6 e 7. Vamos ler esse texto, porque Deus, ele fez juízo por causa do pecado da humanidade, né? Então agora a Bíblia diz para nós que não haverá mais extinção do povo, né? Com água, mas sim com fogo. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Alguém quer ler para nós? Ou todos podem ler juntos? Amém. Até aí, podemos voltar lá em Gênesis capítulo 7, novamente, no primeiro versículo. Então, houve um julgamento de Deus e a forma foi exercida através do dilúvio e toda a população. Todos os seres vivos foram extintos. Tanto o homem quanto animais, répteis, aves. Não sobrou nenhuma viva alma, com exceção de Noé, a sua esposa, seus filhos, 3 filhos e as 3 noras, e os animais que foram colocados na arca, né? Então é interessante que é uma chamada de Deus para Noé. Disse o Senhor a Noé, disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, tu e toda a tua família, porque eu reconheço que vocês têm sido justos diante de mim. Deus achou graça na vida de Noé. Apesar de toda a corrupção que havia naquela época, no mundo daquela época, Deus olhou para um homem e viu que esse homem era justo, um homem que tinha fé. Nós falamos na semana passada que essa geração, ela veio da descendência de Sete, que foi o filho de Eva e Adão. E o nome Sete quer dizer o filho substituto, ou no lugar de. O Sete veio para ficar no lugar de Abel, porque Abel foi assassinado. Então, Sete veio para ficar no lugar de Abel. Então, o nome Sete significa no lugar de, ou substituto. E da linhagem de Sete e da linhagem de Caim,
as suas filhas começaram a casar, né? Casaram-se entre eles. Naquela época era permitido irmão casar com irmã, não tinha problema. Naquela época a Bíblia diz: crescei-vos e multiplicai-vos. Então naquela época não tinha esse problema, e eles foram crescendo, e diz a Bíblia que os filhos de Deus, que eram da linhagem de Sete, com as filhas dos homens, que eram da linhagem de Caim, eles casaram, e a maldade começou a corromper novamente toda a terra, e Deus, ele não gostou nada disso, e ele disse: eu vou exterminar a terra. Então disse para Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque virá justo, né? Virá juízo no meio dessa geração. Versículo de número 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, o macho e sua fêmea. Até então, quando a gente lê o versículo 19 do capítulo 6, Deus tinha dito para ele que era para levar um par, né? Duas espécies, de cada espécie um par, né? 2 a 2. Mas agora Deus dá um pouquinho mais de detalhes. Ele fala: dos animais limpos, eu quero que faça a diferença. Desse você vai levar 7 pares, né? 7 machos e 7 fêmeas dos animais limpos. Tá? Então, o que fala para nós no versículo de número 2. Então, Deus dá um pouquinho mais de detalhes agora nesse versículo, dizendo que são 7 pares, e do todo animal limpo, então, levar 7 pares. Por que os animais limpos? Para que eles pudessem depois oferecer sacrifício a Deus, e para que as pessoas pudessem se alimentar daqueles animais. Tá? Então, para que servisse de alimento para eles, porque eles ficariam na arca um período longo, extenso, e depois da arca, né, a vida estaria começando, e eles precisavam de ter alimento. Até então, naquela época, não se comia carne de animais, somente vegetais. Por isso que a gente entende e olha lá que a vida das pessoas era o quê? 900 anos, 500 anos, 700 anos. Depois, quando saíram da arca, foi permitido para eles que os animais fossem mortos, tá? E aí, então, a partir daí, que eles começaram a comer carne. Até então, eram mais vegetais que eles comiam. Versículo de número 6, versículo 3. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então, os répteis, as aves, os animais, todos animais limpos, eram 7 pares para que o quê? Para que se conservasse a sua semente, pudesse reproduzir-se, e assim a terra fosse mantida para alimento e para oferecer sacrifício a Deus. O versículo de número 4 diz assim para nós: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra vou exterminar todos os seres que fiz. Então Deus, depois de todo o processo para construir a arca, e o dilúvio, né? De Noé, até que depois construísse a arca e as portas se fechassem, levou um período de 120 anos. Isso não significa que a arca levou 120 anos para ser construída, né? Mas o período foi de 120 anos. Até porque vocês lembram que a vida foi encurtada para 120 anos. Antigamente a vida era o quê? 900, 700, 500 anos e assim por diante. Noé, depois de 500 anos, ele gerou seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Até 500 anos, Noé com a sua esposa, eles não tinham filhos. E aqui então diz para nós que daí as portas se fecharam, quando Deus disse: vocês vão entrar na arca agora. E ali se passaram 7 dias. Por que 7 dias? Certamente porque eles estavam organizando a forma como os animais ficariam ali, aonde ficaria os alimentos, organizando toda aquela estrutura para passar por esse período do dilúvio. Quem aqui sabe quanto tempo durou o dilúvio? Foram 40 dias e 40 noites de chuva, né? Daqui a pouquinho nós vamos responder isso. Versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então ele foi obediente. Ele foi obediente, ele fez tudo conforme Deus tinha
ordenado. Assim como Noé foi obediente, a Bíblia diz para nós também que Abraão foi obediente. Para Noé, Deus disse, entra na arca. Para Abraão, Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. São missões diferentes. Uma família entra na arca e a outra sai do meio da sua família, Abraão, e vai ser peregrino numa terra que ele não conhece. E Noé foi obediente, tudo fez conforme Deus tinha ordenado para ele. Versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra, né? Então, começa a falar que com 500 anos nasceram seus filhos, e agora com 600 anos, as águas do dilúvio inundaram a terra. Próximo versículo, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, pode continuar, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Então, nós vemos aqui duas grandes categorias de animais, os animais limpos e os animais imundos. Quando você lê o livro de Levítico, no capítulo de número 11, ali tem uma relação, quais são esses animais que são imundos. Depois você pode ler o livro de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia, tem apenas 27 capítulos, e lá você vai ver qual é a relação dos animais imundos. E não podia se comer animais imundos de forma nenhuma. Próximo versículo. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, conforme Deus lhe ordenara. É interessante que Deus, de alguma forma, né, o que ele faz? Ele atraiu os animais para a arca. Não houve necessidade, nem tinha como, né? Eu não sei quantos animais tinham aí. Não sei se alguém arrisca chutar aí, a gente não sabe quantos animais, né? A gente não sabe, mas eles foram atraídos para a arca. E eles vieram 2 em 2, dos animais imundos e dos animais limpos, 7 pares, né, de cada espécie. Então, eles eram atraídos para a arca. Não foi necessário que Cão, Sem e Jafé ou Noé fossem atrás desses animais, até nem tinha como, né? Como é que ele ia pegar passarinho, aves para cá e para lá, né? Mas eles chegaram, foram atraídos e eles iam entrando na arca. Por isso que se levou 7 dias para que depois as portas fechassem, e depois que as portas fecharam, começou a cair a água, né, sobre a terra. Próximo versículo. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, como falei, já estava tudo pronto, estavam já dentro da arca, passaram-se 7 dias e aí começou a chover. Versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. É muita água. É muita água. Não havia chuva até então, mas começou a chover. Então, além das portas dos céus se abrirem e começar a chover uma chuva torrencial, o que mais que aconteceu? As águas, todas as fontes do grande abismo também houve uma elevação de água. Os mares, né? Os mares começaram agora sendo elevados, essas águas foram elevadas e a chuva foi o quê? Aumentando, e as águas foram aumentando cada dia mais. Veja a quantidade de águas. Nós sabemos hoje que no universo tem o quê? 70% é água, é isso, né? 70% do universo é água, então é muita água. Então lá em Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13, fala para nós que quando Deus ele criou o mundo, ele fez separação da água e da terra, a terra seca e da água. Então havia muita água. Então no dilúvio aconteceu exatamente isso. Muita água, muita chuva, e as fontes dos abismos, ou os mares, os oceanos, eles começaram a elevar-se e as águas sendo brotadas da terra. O próximo. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Imagine 40 dias e 40 noites direto chovendo. Você lembra? Nós falamos que a arca,
ela tinha um comprimento de 144 metros de comprimento, né? Era 144. A Bíblia fala em 300 côvados. Nós falamos que côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo, tá? Então, essa medida de um côvado, e claro, então era diferente, depende do tamanho do braço, né, de cada pessoa, mas em média, eles falam que é 48 centímetros essa medida desse côvado. Então, 300 côvados são 144 metros de comprimento, 24 metros de largura, porque eram 50 côvados de largura, e de altura era 14 côvados, tá? Porque era 30 côvados, né? Então, dividido, aí dá 14 côvados, 14 metros, eram 3 pisos, piso 1, 2 e 3, eram 3 pavimentos. E aí uma chuva copiosa durante 40 dias e 40 noites. O próximo versículo. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher, as mulheres dos seus filhos, o próximo. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, pode ir passando, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, o próximo, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. O próximo versículo. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Veja bem, a porta não foi fechada por Noé. Quem fechou a porta foi Deus. Deus que fechou a porta. Isso fala de segurança e fala de livramento. A partir de agora vocês estão seguros. Pode vir a chuva, porque vocês estão protegidos. Há segurança para vocês. Vocês estão protegidos. E outra coisa, ninguém mais pode entrar. Porque quem fechou a porta não foi o homem, não foi Noé, foi Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 25, nós temos aquela passagem, a parábola das 10 virgens, você lembra? 5 delas eram prudentes, elas estavam preparadas para a vinda do noivo, mas 5 delas eram loucas ou nécias, elas não acreditavam que o noivo viria sem avisar. O que aconteceu, né, aqui na arca também. É claro que o aviso foi feito com a mensagem que era pregada. Noé pregava todos os dias a mensagem, né, do fim do mundo, que as pessoas precisavam se converter dos seus pecados, que as pessoas precisavam se arrependerem, era a mensagem de Noé. Noé, quer dizer, um pregoeiro da salvação, ele pregava a palavra de Deus e foi avisando, chegou um tempo que a ira de Deus se esgotou. E quando a ira de Deus se esgota, acontece o quê? Acontece o julgamento. E quem faz esse julgamento é o próprio Deus. Porque talvez o homem ali, Noé, podia amolecer o coração e dizer, não, eu vou abrir a porta para que possa entrar mais alguns. Porque quando começou a chuva, o que certamente aconteceu? As pessoas se desesperaram. E elas começaram a correr para tentar entrar na arca. E eu fico imaginando, né, as pessoas desesperadas e tentando entrar na arca. E quem sabe, se fosse Noé, ia ter ali piedade, né, ali vendo as pessoas e abrisse. Mas julgamento, Deus, ele é fiel, Deus, ele é amoroso, Deus é bondoso, ele é misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus faz justiça. Então, quando chegou esse tempo, Deus, ele próprio fechou a arca. Então, não foi fechada por dentro, a porta foi fechada por fora. Por fora. Quando nós lemos Josué capítulo de número 2, versículo de número 19, nós percebemos lá que quando aqueles 12 espias foram espiar a terra, sabe, estavam lá na casa de Raabe, e eles fizeram uma promessa para Raabe. As pessoas que ficarem aqui dentro, que não estiverem fora dessas portas, serão guardadas. Ou seja, Jericó será atacada, nós vamos atacar, nós vamos tomar essa terra, sabe? Mas, Raabe, como você nos protegeu, você nos guardou, quando viermos para guerrear, para nós conquistarmos Jericó,
as pessoas da tua família que estiverem com você dentro da sua casa serão protegidos. Mas quem estiver fora dessas portas, o juízo virá sobre a vida deles. É mais ou menos o que aconteceu sobre as 10 pragas. Você lembra lá do Êxodo capítulo 10, 12, quando fala das pragas que vieram sobre o Egito, né? Era que as pessoas ficassem dentro da casa e fosse colocado nas vergas e nas portas das casas o sangue do cordeiro. Então, quando o anjo da morte passasse, ele ia olhar para as vergas, né, daquelas casas, para as portas, e o sinal do sangue, e as pessoas que estivessem dentro daquelas casas seriam protegidas e guardadas. Porque naquela noite Deus fez o quê? Juízo sobre o Egito. Porque eram 430 anos de escravidão. Depois de 430 anos de escravidão, Deus faz juízo. A ira de Deus se esgotou. Ele ouviu as pessoas, a aflição delas, como eram tratadas pelos egípcios. Deus tem misericórdia e agora eles são depois libertos depois disso, mas antes, quando passou o anjo da morte, né, aí então eles foram protegidos, porque estavam dentro da porta, dentro das suas casas. O que aconteceu aí foi exatamente isso. Os que estavam dentro da arca, Deus fechou a porta, e a partir de agora o juízo de Deus é estabelecido, ninguém pode mais entrar. Aqui dentro é seguro, aqui dentro há livramento. Eu fico imaginando você estar dentro de uma arca com animais. Você já pensou no cheiro? No cheiro desses animais, as necessidades que aconteciam ali, tudo fechado. Imaginou o fedor daquilo ali? Sabe? Então, estar dentro da arca não é fácil, mas muito pior é você ficar do lado de fora. É muito pior a pessoa ficar do lado de fora, porque ali não tem salvação, ali não tem livramento. Então, se a vida às vezes não é fácil para nós, para você, se estar numa igreja, às vezes você reclama disso, daquilo, mas a gente está aqui dentro de uma igreja, debaixo de uma proteção da graça de Deus. Fora não tem livramento, fora não tem segurança. Próximo versículo. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Então as águas foram aumentando e foram levantando a arca. Imagine o peso dessa arca, no tamanho que eu falei para vocês, todas essas medidas que eu passei, né, cheia de animais, cheia de alimentos, para que eles pudessem sobreviver. A vida ia começar depois do dilúvio, né? 144 metros, o nosso CBA lá, ele tem 75 metros de comprimento. Então, é como se você pegasse, né, lá do início, lá onde tem ali, na entrada do CBA, até lá o finalzinho, tem 75 metros. Então, seria 2 CBAs, né? Um mais o outro. Então, para você ter uma ideia do comprimento da arca, né? Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Próximo. Predominaram as águas, tem outra versão que diz prevaleceram, né? As águas prevaleceram, elas predominaram, elas venceram. Elas foram muito mais fortes do que tudo que havia. E cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Então, flutuando, né? Flutuando em cima nas águas. Próximo versículo. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Você já imaginou a quantidade de água? Diz o texto que elas cobriam todos os altos montes que havia debaixo do céu. A Bíblia vai falar para nós que a arca depois ela parou sobre o Monte Ararat. Na Turquia, o Monte Ararat, né, ali na região nordeste da Turquia, 2 grandes montes que ficavam ali, naquela região. O maior deles tinha mais de 5.000 metros de altura. E o menor, mais de 4.000 metros de altura. Você já imaginou quanto que subiu de água? Quanto foi de água que aconteceu para que pudesse
diz que prevalecia todos os montes que havia debaixo do céu. Mesmo um monte com 5.000 metros de altura, se a pessoa pudesse subir, chegar no monte com 5.000 metros de altura, ainda não se salvaria, porque as águas cobriram. Diz para nós que elas ficaram 7 metros aproximadamente acima de todos os montes. 7 metros acima aproximadamente. Próximo versículo, está aí no versículo 20. 15 côvados acima deles. Então, 15 côvados, ou seja, mais ou menos 7 metros. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e todos os montes foram cobertos. É só Deus para fazer isso, né? Tem que ser muita água. Água de chuva e água brotando da terra. Todos ficaram cobertos. Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave quanto de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Né? Então, todo ser humano, todos os animais, todos eles, o que aconteceu? Né? Foram extintos, pereceram, todos pereceram, não sobrou ninguém, a não ser a família de Noé. Próximo versículo. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Não sobrou ninguém, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Próximo versículo. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Versículo 24. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. 150 dias predominaram sobre a terra. Se foram 40 dias e 40 noites de chuva, e aqui diz que elas predominaram 150 dias, então, depois que parou de chover, ainda havia muita água. 110 dias, para dar o total de 150, são 150 menos 40, são 110. Então, 110 dias ainda as águas prevalecendo e dominando sobre a terra, né? Porque foram 40 dias, mas aqui fala 150, então, na verdade, 110 dias depois que parou de chover, ainda as águas predominaram sobre a face da terra. É muita água. 150 dias as águas predominando. São 8h25. Nós vamos começar o capítulo 8. A gente vai mais um pouco ou vocês querem terminar? Pode ir mais um pouquinho? Então vamos no capítulo 8. Vamos ver se a gente consegue fazer o capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Pode permanecer aí um pouquinho, Douglas. Lembrou-se Deus de Noé. Nós sabemos que Deus ele não se esquece de ninguém, né? A Bíblia diz lá para nós em Isaías 49, se a minha memória não me falha, versículo 15, que por mais que uma mãe esqueça do filho que amamenta, não se lembre dele, Deus, todavia, jamais se esquecerá de nós. Então, Deus não esquece de ninguém de nós. Algumas palavras que a gente vê na Bíblia, nós temos que entender que é uma figura de linguagem para que o ser humano possa entender o que Deus está falando para nós. Porque Deus jamais vai esquecer de alguém. Não é que Deus tinha esquecido de Noé. Não é isso, né? É uma forma de dizer, olha, através da fidelidade de Deus com a humanidade, da aliança que ele fez, né, com o homem, então Deus, ele se lembrou, né? Mas não é que ele lembrou que ele tinha esquecido, não é nesse sentido. Mas são palavras que no hebraico são usadas e que o ser humano, para que a gente possa entender e compreender essa linguagem de Deus, porque a Bíblia ela é toda ela inspirada por Deus. Quem escreveu foram seres humanos, né? Foram homens. Mas quem soprou, quem inspirou para que a Bíblia fosse escrita, né, foi Deus.
Então, na linguagem nossa, do ser humano, é como nós falamos aquele dia também sobre a palavra se arrependeu. Deus não se arrepende, né? Deus sabe de todas as coisas, mas é uma figura de linguagem para que a gente entenda o que a Bíblia quer transmitir para nós. Lembrou-se Deus de Noé, dos animais domésticos, selvagens, né? E fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Próximo versículo. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Ou seja, a água voltou para o seu lugar. Da mesma forma como Deus criou o mundo lá no início, e diz para nós que Deus fez separação entre a terra e a água. Então agora a água estava se acomodando novamente, cada uma no seu lugar. Os mares, né, os oceanos, né, no seu lugar, a terra seca. Então, na verdade, é o que esse texto fala para nós. Fecharam-se as fontes e as comportas, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Pode continuar? As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Né? Então, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Foi onde eu falei para vocês, né? Lá que fica no Nordeste, hoje uma região conhecida como Turquia, entre Turquia e Armênia. Essa é a localização atual, né, para essa região onde ficou essa arca. Tem muita gente que pergunta, mas será que a arca está lá até hoje? Né? Eu acredito que não. Hã? Tem aí, fala? Já tinha escutado. Porque veja bem, o que eu penso, né? A madeira resistiu todo esse tempo, né? Porque Noé fala do quê? Noé fala de Abraão, são 2000 antes de Cristo. Nós já passamos 2000 anos depois, então já são 4000 anos. Noé ainda foi antes de Abraão. Então isso é coisa de mais ou menos 4500 anos atrás, né? E a arca sobreviver a tudo isso e ser encontrada é de fato mesmo um milagre muito grande, né? Muito grande, porque uma madeira durar todo esse tempo, né? Então, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Então, elas foram minguando ao pouco, né? A água foi se escoando, foi minguando aos poucos. Próximo versículo. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera a arca. Então, 40 dias aí se passou, tinha uma janela na parte de cima da arca, onde ele abre essa janela, e aí 40 dias ele abriu a janela que fizera na arca. Próximo. E soltou o quê? Um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Então, o corvo, ele ia e voltava, porque não tinha um lugar onde pousar. Então, ele ficava indo e voltando. Depois do corvo, a Bíblia diz para nós que foi mandado uma pomba, né? Vamos ao próximo versículo. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, né? Vamos ver o próximo versículo. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Então, primeiro foi um pombo, um corvo, né? Sobrevoou, ficou por lá, não tinha onde pousar, retorna. Agora vai um pombo, esse pombo vai 3 vezes, a primeira vez fica indo para lá e para cá, e volta, e Noé traz ele para a arca, né? O pombo. Depois esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca, né? Então, a cada 7 dias ele passava. A terra à tarde ela voltou a ele, trazia o bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E o próximo versículo agora vai dizer: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela, porém, já não
retornou, já não tornou mais a ele. Por 3 vezes ela foi solta e na terceira ela não voltou, e aí Noé entendeu o quê? Que a terra estava agora seca, que já poderia abrir a porta para que eles pudessem descer. É interessante que a Bíblia fala de 40 dias e 40 noites. O número 40 na Bíblia é um número simbólico, você encontra muitas vezes o número 40. Foram 40 dias e 40 noites de dilúvio, foram 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou, né, antes dele começar o seu ministério. Foram 40 anos de peregrinação pelo deserto, né? Foram 40 dias que Elias ficou numa caverna. Então a gente olha esse número 40, ele significa uma geração. Na Bíblia, e dá a ideia de uma geração, Então esperou e acabou agora, então tornou a ele. Próximo versículo. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então fica aí uma curiosidade para vocês, que quando Noé entrou na arca, até que ele saiu da arca com a sua família, se passaram 371 dias. 371 dias. Porque foram 40 dias de chuva, né? 150 dias que as águas predominaram. Depois, até que as águas foram se minguando, toda a água se minguou, né? E aí ele ficou mandando a pomba, o corvo, 7 dias, depois mais 7 dias a pomba, depois 7 dias novamente a pomba. Então, fazendo os cálculos, a Bíblia não dá esse número para você, mas quando você para e faz o cálculo exato, são 371 dias. Deixa eu ver se eu não me enganei, se é 371, 375, para mim não. Deixa eu só ver aqui a anotação que eu fiz, se é 371 ou 375 dias, só para me confirmar. Aqui eu fiz uma anotação. Onde é que está aqui? Me ajude que eu ache. Me ajude a achar. É, 371 dias. Total de dias na arca, 371 dias que eles ficaram dentro da arca. É bastante, né? Bastante tempo. Próximo versículo. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava então totalmente seca, né? Aí dá os 371 dias o próximo. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. O próximo, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, viu a importância de ter animais limpos? Por que Deus falou para ele levar animais limpos? Para que o povo pudesse se alimentar e que eles pudessem também oferecer o quê? O sacrifício, holocaustos ao Senhor, porque Deus não aceita nada que seja impuro. Então eram animais limpos, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou, só voltando ali um pouquinho, pode voltar um pouquinho, Douglas, por favor. A última construção que foi edificada sobre a face da terra, antes do dilúvio, foi uma arca. Essa foi a última construção, né, antes do dilúvio, foi a arca. E a primeira construção, depois que
do dilúvio foi levantado o quê? Um altar. A primeira coisa que foi levantada após o dilúvio foi um altar. Versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Pode deixar ali. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Quando Noé, ele oferece para Deus aquele altar, aquele sacrifício, Deus se agradou tanto que ele cheirou aquilo, né? Aquele cheiro suave. Deus se agradou tanto do que Noé fez, porque imagine, depois de 371 dias preso dentro de uma arca, 371 dias ali preso, a pessoa sai, qual seria a primeira coisa para fazer? Correr. Meu Deus, eu quero correr, eu quero correr, caminhar, estou livre. Acabou esse tempo de arca, ficar fechado ali, né? Tomar sol, quero tomar sol, vitamina D, quero fazer tanta coisa, né? Mas o que é a primeira coisa que Noé faz? Ele faz um altar. E Deus se agrada tanto, tanto de Noé, que ele estabelece e faz com Noé uma aliança. E ele tem uma palavra que eu já vou ler aqui para vocês, não sei se vocês vão lembrar, esse acho que foi o segundo ou terceiro livro que eu escrevi. É possível surpreender Deus? Eu acho que a maioria de vocês deve ter esse livro, né? Que nós não temos mais, tem que mandar fazer. E essa aqui já foi a segunda edição, né? Então esse livro eu escrevi, é possível surpreender a Deus? É difícil você surpreender a Deus. É difícil não é possível praticamente, porque como é que você vai surpreender a Deus? Deus sabe todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo. Então, o que eu coloquei nesse sentido aqui? Que você não consegue surpreender Deus, mas você consegue agradar a Deus, de tal forma que a gente pode agradar a Deus, que Ele fique tão feliz conosco, tão satisfeito com a nossa adoração, de Ele nos conceder bênçãos sem limites, bênçãos extraordinárias sobre as nossas vidas. Então, aqui, nos 2 primeiros capítulos desse livro, é exatamente sobre isso que eu falo, né? É possível surpreender a Deus? Então, é nesse sentido, até trouxe o livro aqui para lembrar, se você estiver na sua casa, depois você pode ler, né? Então, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então, duas coisas aqui. A primeira, uma bênção de Deus. Eu não vou mais destruir o homem. Não vai ter mais dilúvio. Nunca mais vou destruir o homem. Mas uma outra notícia, né? Não adianta. O homem é mau. Há uma maldade muito grande no coração do homem. Há uma maldade no coração do homem, Deus entende isso, e virá novamente um juízo agora, será através do fogo, conforme 2 Pedro nos ensina, né? Porque Deus ele é justo, e Ele vai fazer o julgamento novamente, quando chegar no tempo dEle, né? No tempo do julgamento, isso vai acontecer. E o versículo 22, então, para a gente encerrar. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, não vou mais ferir. Olha que tremendo que Deus faz. Enquanto a terra durar, ou enquanto durar a terra, sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, dia e noite, o que vai acontecer? Não cessarão. Não cessarão. Olha a promessa que Deus fez. Enquanto a terra durar, antes dela ser exterminada novamente, antes que o julgamento aconteça com fogo, enquanto a terra durar, vai ter o quê? Sementeira e ceifa. Frio e calor. Inverno, dia e noite. E tem isso hoje para nós ou não tem? Tem dia e tem noite. Tem verão, tem inverno. Tem frio, tem calor. Tem sementeira e tem
ceifa, né? É isso, né? Sementeira e ceifa. Veja, um homem, porque agradou a Deus, né? Fez algo que Deus certamente não é que não esperava, mas ele ficou tão feliz, porque o homem poderia fazer outras coisas, mas a primeira coisa, ele vai lá e constrói um altar, pega dos animais limpos e diz de todas as espécies de animais. Esse altar, esse sacrifício foi grande, porque ele pegou de todos os animais limpos, de acordo com a sua espécie, e ofereceu em sacrifício para Deus. E Deus se agradou de tal forma, de tal maneira, que hoje nós temos frio, temos inverno, temos verão, né? Temos aí inverno, tudo nas estações do ano, dia e noite, porque um homem, ele agradou a Deus. Vale a pena agradar a Deus ou não vale? Vale a pena. As bênçãos, com certeza, virão sobre a nossa vida. Se você for fiel a Deus, Deus se agradar de você, você vai terá tantas surpresas, e não só você é beneficiado, mas todas as pessoas da nossa família, né, também serão abençoados, porque é a promessa de Deus. Deus disse para Abraão: abençoarei você, e através de você todas as famílias da terra. Então, a aliança que Deus fez com Noé é para nos abençoar, mas a aliança que Deus fez também com Abraão, Ele também está nos abençoando, porque através de você, Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então, vale a pena nós sermos fiéis ao nosso Deus. E o arco-íris nós vamos começar uma aliança, né? Depois nós vamos comentar sobre o arco-íris também, né? Como que o arco-íris se forma? É algo tremendo, né? Sabe? Como que o arco-íris se forma através das nuvens, e com o raio do sol, ele se forma, e a gente olha para ele e lembra que Deus fez uma aliança com o ser humano. Amém? Podemos encerrar então? Vamos ficar de pé para a gente orar.